Bom dia a todos. Consegue me ouvir? Bom dia, consigo. Bom dia, presidente. Pessoal, já deu quórum suficiente para iniciarmos a reunião, mesmo que esteja ainda faltando alguns conselheiros, mas isso faz parte, né? Então, nós devemos iniciar, tá, em respeito a todos que já chegaram. Pessoal, essa é a nossa 30ª reunião do CGR, e as pautas que temos hoje, tá, é análise, discussão e aprovação das normas regulamentadoras da ANA. Tá? Então, a primeira norma, de 03/2023, define a metodologia de indenização de investimentos. A segunda norma, que é de 5/2024, institui matriz de risco para contratos, promovendo previsibilidade e mensurabilidade de riscos, em conformidade com o artigo 6º, parágrafo 27, da Lei 14.133, de 2021. Então, pessoal, obrigado pela presença de todos. Essa é a pauta, nossa pauta do dia. Eram 3, mas vamos trabalhar com essas 2 hoje, tá? As nossas reuniões todas são gravadas, tá? E disponibilizadas posteriormente para consulta pública. E, nesse momento, eu pergunto a todos que estão participando, principalmente os conselheiros, se querem incluir algum novo ponto à nossa pauta para hoje. Como ninguém se manifestou, eu vou passar a palavra para o Severiano, que é o nosso gerente de contabilidade regulatória da agência, para explanação e discussão do assunto dessas pautas de nossa reunião. Severiano, a palavra está com você. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. É um prazer participar mais uma vez desse conselho. Nós temos... Bom, primeiramente, eu queria agradecer, inclusive, os conselheiros, né, pela disposição, nessa manhã, da gente discutir e deliberar 2 assuntos tão importantes, que é a implementação da norma de referência 03 da ANA, e também a 05, que fala de matriz de risco. Só uma breve explicação, senhores. Nós também deliberaríamos sobre soluções alternativas, mas nós tivemos algumas contribuições que a gente não conseguiu fechar o relatório e ficará para uma próxima reunião, viu? Então, nós vamos seguir com essas 2, e eu pergunto aos senhores também o seguinte: nós temos 2 minutas a serem apresentadas. Os senhores querem que a gente apresente uma, discute e delibere, ou apresente as 2 e depois faça as considerações e deliberações? Fica a critério dos senhores. Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos, então, apresentar as 2, ok? E aí a gente parte, então, para as considerações. Então, eu vou, primeiramente, falar sobre a norma de referência 03, que estabelece e define metodologias e critérios para indenização de ativos. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Só um momento. Espero que todos estejam vendo em tela cheia. Então, pessoal, nós temos aí a implementação da norma de referência 03 da ANA, que fala sobre metodologias e critérios para a indenização dos investimentos realizados e ainda não amortizados ou depreciados nos contratos de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de Goiás. É uma norma muito importante, porque até então, no estado, nós não tínhamos critérios definidos para quando houvesse um rompimento do contrato ou, no final, o advento do termo contratual, né? O que a gente faria em relação aos investimentos ainda não amortizados ou indenizados. E sempre, quando havia alguma questão nesse sentido, como, por exemplo, o que aconteceu em Caldas Novas,
acabava tendo uma situação de judicialização e a definição de critérios por parte do judiciário. Então, poderia um juiz definir de uma maneira ou outro juiz definir conforme provas de outra maneira. Então, essa daqui, ela estabelece exatamente os critérios e definições claras, né, para quando acontecer a questão da indenização de ativos. Aguardo só um minuto, tá? O vereador Anselmo Pereira está chegando presencialmente. Eu acho que ele vai entrar na reunião agora. Bom, eu vou apresentando aqui, então, aos senhores. Base legal e uma breve explanação sobre os motivos pelo qual nós estamos aqui discutindo essas minutas, tá? A Lei Federal número 14.026 de 2020 atualizou o Marco Nacional do Saneamento, que é a 11.445, e atualizou também a Lei Federal 9.984, que define as competências da Agência Nacional de Águas. Dentre essas alterações, o artigo 4º da 9.984 estabelece que a ANA deve instituir normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. Isso aconteceu, pessoal, principalmente porque, pela Constituição, a titularidade ela é municipal. Entretanto, por conta disso, há muita disparidade de normas de regulação de uma região para outra. Então, a função da ANA é exatamente estabelecer a uniformidade regulatória, evidente que nós estamos em um estado continental e provavelmente é muito difícil definir normas idênticas, né? Mas, pelo menos, as colunas, né, da norma, né, eles devem ser mantidos, e aí, em cada município, em cada região, vai se definindo, então, as especificidades. Mas é necessário, sim, implementar a norma de referência da ANA. Então, as normas de referência da ANA não são de aplicação imediata, sua eficácia no âmbito local depende de resolução da agência reguladora competente, e, em caso da agência reguladora ou do município da região não implantar a norma, o artigo 4º da Lei 11.445 fala que a ANA manterá atualizada e disponível em seu site eletrônico a relação das entidades reguladoras fiscalizadoras. Já estou dentro. As normas de referência nacionais para a regulação dos serviços públicos. Dá para deixar aí perto de vocês, lá para ouvir. Com vista a viabilizar o acesso a recursos públicos federais ou contratação de financiamento. Já estamos vendo. Já damos um jeito, já. Qualquer dúvida também, pessoal, eu não estou conseguindo ver vocês. Vocês Obrigado. podem me parar aqui e a gente pode discutir. Então, o que esse artigo fala? Que se a gente não implantar, vai ter uma lista da ANA, que provavelmente vai ser passada ao Ministério das Cidades, e quando a prestadora for pegar ou contrair financiamentos com recursos da União, essa lista vai ser acessada e pode criar problemas na contratação desses financiamentos com recursos da União. Então, um breve histórico de elaboração da minuta. Em abril de 2005, iniciaram os trabalhos de elaboração da resolução. A consulta pública foi realizada entre 29 de julho a 12 de agosto de 2025. Houve 7 contribuições da prestadora, da Saneago, e 6 contribuições do Sindicato dos Movimentos Urbanos do Estado de Goiás, o STUEG. A minuta, então, foi atualizada e encaminhada aos senhores para deliberação. Documentos elaborados pelos reguladores, foi, então, elaborada uma nota técnica conjunta, um relatório de análise das contribuições à consulta pública. Diga-se de passagem que dessas contribuições da STUEG, 4 foram consideradas não procedentes, uma procedente e uma parcialmente procedente. Das contribuições da Saneago, 4 foram, né? Tem alguns erros aí, como esse 2R aí, não considerem, tá? 4 foram consideradas não procedentes, uma procedente e 3 parcialmente procedentes, então a minuta foi atualizada. Essa é a estrutura da norma, tá? Da minuta de resolução. Nós temos o capítulo 1 falando sobre disposições gerais, o capítulo 2 abordando
a questão dos bens reversíveis, diga de passagem, que é indenizado exatamente os bens reversíveis, ou seja, aqueles que são imprescindíveis, aqueles que são necessários, fundamentais para a prestação de serviço. No capítulo 3 fala sobre os bens compartilhados, pois há municípios que compartilham infraestrutura, né, de saneamento, da indenização, dos procedimentos e do pagamento da indenização, reversão dos ativos e disposição final. Há um anexo, que é bem pedagógico, fala sobre a aplicação dessas metodologias, eu vou apresentar aos senhores mais à frente. Uma coisa importante nessa norma é a gente entender os conceitos. Então, rapidamente aqui, vamos passar por alguns conceitos. Primeiramente, ativo, que é o recurso econômico controlado pelo prestador de serviço, como resultado de eventos passados e com potencial de gerar benefícios econômicos futuros para a entidade. Então, nós temos um conceito trazido do Comitê de Pronunciamento Contábil do CPC, e todo ativo ele deve gerar algum benefício econômico. Por exemplo, uma bomba. Ela vai prestar um serviço, desse serviço vai gerar-se uma receita e temos aí um benefício econômico futuro, né? Amortização, recuperação do valor investido pela contratada mediante receitas emergentes da prestadora de serviço. Nós temos um conceito de amortização e depressão contábil, e que na regulação a gente adere a esse conceito, mas quando falamos de amortização e depreciação aqui, estamos falando de amortização da tarifa, ou seja, um investimento que foi recuperado, né, por essa tarifa. Base de remuneração regulatória, conjunto de ativos físicos ou intangíveis oriundos dos investimentos prudentes, necessários e imprescindíveis à prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. É exatamente a relação dos ativos, né, da prestadora e que estão sendo amortizados ou depreciados na tarifa. Depreciação contábil, redução do valor contábil dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda da utilidade, por uso, ação da natureza e obsolência, é mais um conceito trazido do CPC, tá? Bens reversíveis, bens móveis e imóveis afetados à prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em outras palavras, quando falamos afetados, estamos dizendo que esses bens são fundamentais para a prestação de serviço, e no caso de um advento do termo contratual ou quebra de contrato antecipado, esses bens, eles devem ser retornados ao titular, considerando a sua importância e a necessidade de continuidade do serviço. Temos aí o conceito de custo histórico corrigido. Lá na frente, os senhores verão que para a indenização, essa é uma das metodologias adotadas e a mais praticada no Brasil. Então, o custo histórico contábil do ativo é o valor que foi pago ou a se pagar pela aquisição do bem adquirido, na data da aquisição registrada contabilmente, seguindo os critérios de competência, sendo corrigidos monetariamente pelo índice de inflação. Então, na hora da indenização, né, conforme este conceito, o custo histórico corrigido, essa metodologia, a gente vai pegar exatamente os registros contábeis da prestadora e atualiza aquilo ali por um índice de inflação, no caso em questão, o IPCA. Lucros cessantes, espécie de perdas e danos que consiste em que a contratada deixa de receber ou lucrar em razão de um ato do evento. Por exemplo, aconteceu uma quebra de contrato. Então, existe um lucro ali que ela teria ao longo desse contrato. Então, esses lucros cessantes falam exatamente dessa perda, né, dessa perda de receita pela não continuidade do contrato, seja por conta de falhas dela ou também por interesse público do titular. Valor histórico, valor correspondente aos custos dos investimentos para aquisição ou produção de determinado bem reversível. Valor justo, outra metodologia também, é bem comum na área contábil, né? Valor que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração do valor do ativo. Ou seja, o valor justo é o valor de mercado daquele ativo. A gente, então, indenizaria fazendo essa avaliação. Valor novo de reposição, valor do bem novo, idêntico ou similar, avaliado e necessário para repor um bem reversível,
por outro com a mesma funcionalidade e capacidade, considerando a tecnologia existente no momento da possível reposição. É uma outra forma também de indenização. No artigo 5º da minuta, né, nós temos o que são os bens reversíveis. Isso daí está, inclusive, na norma de referência da ANA, tá? Redes adutoras, linhas de recalque, interceptores e demais tubulações do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, edificações e instalações operacionais como estação de tratamento de água e de esgoto, estações elevatórias, infraestrutura de captação e de adução, reservatórios, softwares específicos que atendam a seguintes requisitos cumulativos, cuja utilização seja essencial para a prestação de serviço e para garantir sua continuidade e atualidade, tenham sido especificamente adquiridos ou criados para o desenvolvimento das atividades objeto da contratação, ou, no caso que a sua licença de uso seja transferida sem ônus ou em código fechado ao titular de serviço ao final do contrato por um prazo não inferior a 5 anos, ou seja, ele não é imprescindível, mas é importante, tem que se dar uma continuidade, então estabelece 5 anos com esse software, e ele também, nesse caso em questão, deve ser indenizado. Máquinas e equipamentos vinculados à prestação de serviço, desde que sejam necessários para sua continuidade, isto é, sem os quais a prestação de serviço viria a ser interrompida ou sofreria degradação em sua qualidade ao usuário. Aqui nós temos, como eu falei no início ali, na apresentação do conceito, a metodologia de indenização custo histórico corrigido. O artigo 16 da minuta fala que a aplicação da metodologia do CHC, para fins dessa resolução, considera o custo de aquisição ou construção do bem, registrado na contabilidade, desconsiderando os valores a títulos de juros, despesas financeiras, despesas pré-operacionais, margens da construção, ágio de aquisição, adiantamento a fornecedores por serviços não realizados, tributos recuperados ou recuperáveis, corrigidos por índices inflacionários, adotando com base nos índices previstos contratualmente ajustados ao seu valor recuperável. Então, nessa metodologia, a gente indeniza, não é tudo aquilo que a prestadora despendeu para ter esse ativo, né? Mas sim o valor do ativo fixo, até porque juros e despesas financeiras são indenizados lá na PRR e o WACC, que é outra metodologia dentro da revisão tarifária. Tá? Metodologia do valor novo de reposição, o VNR, é o valor de um bem novo, idêntico, similar ou avaliado, podendo ser obtido a partir do banco de preços de referência ou outro método, desde que o cálculo e o valor final sejam aprovados pelas entidades reguladoras. É uma metodologia bem interessante, só que na prática regulatória a gente percebeu que essa metodologia ela tende a superestimar, né, o ativo. Por isso é que, primeiramente, a gente usa o custo histórico, e caso a prestadora ela não tenha ali uma contabilidade confiável, é que se usa VNR, tá? O título aí está errado, metodologia do valor novo de reposição, na verdade, a metodologia do valor justo, tá? E o valor justo, para fim desta resolução, corresponde ao valor de mercado da concessão, calculado com base no valor presente líquido do fluxo de caixa do projeto estimado, para o prazo remanescente do contrato, fluxos esses que devem refletir a performance da concessão, ou seja, faz-se um fluxo de caixa e tenta chegar próximo do valor desse ativo, considerando o mercado para fins de reposição. Bom, nesse slide, nós temos aí um fluxograma, né? Eu entendo ele como bem pedagógico, que dá para a gente compreender a aplicação e quando se aplicar cada uma das metodologias. Então, nós temos inicialmente aí os contratos existentes e futuros. Existentes são os que estão em vigência, em vigor, como, por exemplo, o nosso. Temos os futuros, após a publicação dessa resolução. Então, no caso dos contratos existentes, a primeira pergunta que se faz é, o contrato ele é não licitado ou contrato licitado? Se for contrato não licitado, passamos a outra etapa. Existe metodologia no contrato para indenização? Se sim,
adota-se a prevista no contrato. Isso porque o contrato, pessoal, ele é sempre respeitado e está sendo respeitado nas normas de referência, tá? Não, aí ele é submetido, então a gente avalia se existe metodologia de BRR, que é a base de remuneração regulatória que a gente utiliza lá na revisão tarifária. Tem metodologia? Utiliza-se essa. Não tem, aí passamos ao custo histórico corrigido, e caso a contabilidade não seja confiável, né, isso acontecia principalmente antes de 2015, não havia uma contabilidade confiável, aí passa-se ao valor novo de reposição. Para os contratos existentes licitados, avalia se tem metodologia, se o contrato tem, permanece a metodologia do contrato. Caso contrário, a gente aplica-se o valor justo. Se não for possível aplicar o valor justo, metodologia do BRR. Quando não há possibilidade de aplicar o valor justo ou a metodologia da BRR, a gente aplica, então, o VNR. Para os contratos futuros, todos devem ser pelo valor justo, porque aí, para os contratos futuros, todo o dimensionamento, antes do fechamento desse contrato, devem ser feitos todos os critérios estabelecidos em contrato, até porque, a partir de então, já teremos critérios claros, né, e regulação clara para definir-se, né. Algumas particularidades: indenização pelo advento do termo contratual, ou seja, quando o contrato finalizar. Artigo 22, os investimentos realizados por força de obrigação, firmados em contratos precedidos ou não de licitação, serão considerados integralmente amortizados ou depreciados até o término do prazo contratual e, por isso, não serão objeto de indenização. O que a gente está colocando aqui? Que até o final do contrato, esse bem ele tem que estar amortizado, para que, então, o titular possa decidir se permanece ou não. Excepcionalmente, poderá ser considerada indenização da parcela não amortizada ou depreciada no prazo contratual, desde que o investimento seja indenizado, desde que o investimento a ser indenizado seja pactuado no contrato. Investimentos incrementais extraordinários originados por eventos não previsíveis podem ter prazos de amortização maiores do que o prazo contratual. A encampação é uma forma de extinção do contrato, e ela é exatamente quando o titular ele resolve retomar o serviço por uma questão de utilidade pública, de necessidade. Não é culpa do prestador. Então, nesse caso de extinção antecipada do contrato por encampação, a indenização abrangerá os investimentos em bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados, os lucros cessantes, né, vai calcular uma estimativa de quanto ela obteria de receita, e os custos de ruptura, comprovadamente decorrentes da extinção contratual. A caducidade é uma forma também de extinção. No caso aqui, geralmente a caducidade, geralmente não, ela é culpa da prestadora por uma quebra contratual. Então, nesse caso de extinção antecipada do contrato por caducidade, caso não haja previsão contratual em contrário, a indenização deverá cobrir apenas os investimentos em bens reversíveis, não amortizados ou depreciados, inclusive os valores investidos, cujos ativos ainda estejam classificados como obras em andamento. Rescisão por iniciativa do prestador para os contratos extintos antecipadamente por iniciativa do prestador de serviço em razão de inadimplimento contratual do poder concedente. Caso não haja previsão contratual em contrário, deverão ser aplicadas as mesmas disposições referentes à encampação. Extinção antecipada por anulação para os contratos licitados ou não extintos antecipadamente por anulação. Caso não haja previsão contratual em contrário, a indenização deverá corresponder para contratos licitados ou não extintos antecipadamente por anulação, né? Caso essa anulação seja culpa do prestador de serviços ou de seus acionistas atuais, a indenização será equivalente à calculada para a hipótese de extinção antecipada do contrato, por caducidade. Caso a anulação tenha sido dada por culpa do poder concedente, a indenização será equivalente à calculada na hipótese de extinção antecipada do contrato por encampação.
Falência, recuperação judicial ou extinção da contratada. O artigo 39 fala que essa indenização deve ser semelhante às mesmas regras da caducidade. Extinção amigável. Para os contratos extintos antecipadamente de forma amigável, poderão as partes de comum acordo definir a metodologia de cálculo da indenização sobre os ativos não amortizados ou depreciados, caso não haja nenhuma norma contratual específica para esse caso, não podendo o valor em nenhuma hipótese superar o montante que seria devido para os casos de incampacidade. Bom, a minuta ela é extensa. Eu não sei se eu parei o compartilhamento, acho que não, né? Espera aí, só um minuto. Eu não consigo ver os comentários. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Então, a apresentação era aquela, o último slide ali era só agradecendo a atenção de todos vocês. Eu não sei se vocês fizeram comentários durante a apresentação, eu não consigo visualizar. Mas eu vou passar agora para a Carla, tá? Que ela vai fazer uma breve apresentação da matriz de risco e depois fazemos as considerações. Alguém deseja acrescentar alguma coisa? Então, Carla, pode fazer a apresentação. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Estou pensando aqui, acho que é melhor voltar primeiro essa parte da sua apresentação e depois a matriz de risco, não? Tudo bem. Fica ok. Vai ficar mais claro. Sim. E aí eu já aproveito e faço alguns questionamentos que, assim, eu senti falta. Primeiro, assim, gostaria de uma parte falar do momento que a gente recebeu o documento, hein? Eu até comentei isso com o Clayton. Não dá para receber meia-noite o documento para a gente ter, por mais que o regimento fale que a gente tem 48 horas nas extraordinárias, mas a gente tem que ter pelo menos plausível, né? Então, tive que usar o meu domingo para ler parte desse documento. Aí, Severino, mas dito isso, gostaria que constasse em ata, porque a gente também tem que ter um jogo de ajuda, né, o próximo. Todo mundo aqui é atarefado, sabe das nossas dificuldades. Mas eu senti falta, Severiano, duas coisas, né? Sim. O prazo, acho que a gente poderia colocar nessa minuta o prazo que o titular tem para executar uma nova licitação, né? Naqueles que, quando há um rompimento, que seja pela empresa concessora ou pelo titular. Acho que a gente poderia trazer um prazo, porque assim, olha como é que é engraçado, né? Se eu tiver o litígio, né? E isso for parar no judiciário, é lógico que agora a gente tem um regramento. Como é que fica esse processo? E aí, a sugestão de trazer um prazo, né, que fica, porque como a gente vai fazer essa minuta, ela vai ser utilizada como modelo, né, pelo que eu estou entendendo, acho que a gente poderia sugerir um prazo, sei lá, de 6 meses, né, que a nova empresa possa, né, ter feito, o titular possa ter feito a licitação no prazo máximo, porque justamente já havia um questionamento. Eu senti falta nessa minuta. A nova empresa que ganha a licitação, ela pode adquirir os bens e ela ser, dentro do processo licitatório, ser a responsável por comprar e pagar e indenizar a empresa que está saindo? Eu não consegui observar isso no texto, entende o que eu estou querendo explicar? Porque é o seguinte, da forma que está lá, entre o município e a empresa concessora. Houve um rompimento por diferentes fatores que você ponderou lá, e aí vai ter que calcular esses bens e esse recurso. Não seria interessante a gente fazer? Eu confesso que eu não fui lá ler o novo marco de saneamento para conferir se lá ele deixa essa possibilidade, mas esses são os dois pontos que eu queria esclarecimento de como é que a gente pode, se a gente pode inserir um prazo dentro dessa minuta, para que o titular execute uma nova licitação, né? Porque, assim, imagine se houver aí em caso extremo, um rompimento unilateral de uma parte. Como é que vai ficar a situação, sabe? E a aquisição, né? O titular fez uma nova licitação.
a empresa que comprou, a gente pode colocar, a empresa que ganhou a concessão, desculpa, ela pode adquirir, se é responsável para indenizar aquela que saiu, ou não, ou vai ser uma relação só entre A e B, e a empresa que está entrando agora a C não pode ter ação nesse caso. Como é que fica nessa situação? Bom, na minuta, está falando, eu estou tentando caçar aqui, porque nem sempre assim a gente consegue visualizar, mas na minuta está falando que o novo prestador ele pode assumir essa indenização. Quanto à questão, Gabriel, de estabelecermos um prazo, eu penso que isso talvez não viria nessa norma, mas numa instrução normativa para aplicação dela, como a Ana está fazendo. Ela aplica uma norma, porque aí nós vamos ter que avaliar isso para a gente também não pôr esse prazo um aperto grande ao titular do serviço, entendeu? Então está tudo também muito novo para todos, né? Entendi. E eu não me lembro aqui agora, se a equipe conseguir visualizar isso aí para a gente falar para o Gabriel agora, tá? Mas tem uma parte aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o arquivinho. Essas são as suas considerações, Gabriel? São, né? Então, enquanto eu estou procurando aqui, a Carla já vai apresentando. O que vocês acham? Tá, não, mas eu estou de acordo já com essa proposta sua. Tá. E aí eu te passo... Da gente regulamentar isso numa instrução, talvez isso. Fique mais fácil. Fica mais... E aí a gente Mas eu acho importante que em algum delimitar, momento, em algum documento, a gente pondere isso, sabe, Severino? Acho que a gente não pode deixar solto, não, sabe? Então, fica isso... usuário mesmo. Fica isso registrado em ata, Gabriel, para a gente proceder, então, a essa instrução normativa após os trâmites. Beleza. Mais alguma contribuição? Presidente, você quer deliberar agora ou já passar para... Eu acho que é melhor continuar. Tá bom. Carla? Bom dia a todos. Estão me escutando bem? Começaremos agora com a matriz de risco. Eu também vou compartilhar uma tela e vocês vão fazendo as pontuações que acharem necessário. Provavelmente também não verei vocês, né? Você tem que parar a sua. Isso. A apresentação, eu acho. Se considerar F5 aí mesmo. Mas é que eu o nome do computador. Você tem que... Você compartilhou em tela cheia? Ele não está querendo é isso, só um instante. Dá simplesmente. Severiano, só te adiantando, olha o artigo 50, parágrafo 4º. Artigo 50, parágrafo 4º. Isso.
Claro. Ótimo, viu? Obrigado, viu, Rocha? Como já foi pontuado antes, você vai em frente, porque está me aparecendo. Ele falando e mostrando. Você tá na cara do povo. Bom, a matriz de risco já está presente no nosso meio já há algum tempo, porém apenas com a lei de parcerias públicas privadas que foi realmente instituída em 2004, que colocou algumas situações a serem pontuadas, como identificar os riscos, avaliar a probabilidade, o impacto de cada situação, atribuir a responsabilidade quem deve assumir cada risco, ou a contratante, ou a contratada, e ainda temos também os usuários também, em alguns pontos também podem ser colocados como responsáveis pelos riscos. E, no final de tudo, também apoiar a tomada de decisão, porque o que acontece com a matriz de risco? Nós conseguimos avaliar e identificar futuros riscos. Então, é mais fácil nós colocarmos em equilíbrio qualquer contrato existente. A matriz de risco do saneamento básico é uma ferramenta que identifica, analisa e aloca os riscos, que é associada à prestação de serviço, né? De acordo com o contrato que nós temos até 2049. Ela também define entre o poder concedente, o prestador ou o usuário, quem será o responsável para garantir essa segurança jurídica e também o equilíbrio físico, econômico e financeiro. A matriz de risco é um documento que relaciona potenciais eventos que podem afetar o equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de saneamento, como atraso em obras, mudança na legislação, eventos climáticos extremos. E cada risco, como eu coloquei, tem uma das partes envolvidas no contrato que assume essa responsabilidade. Então, nós temos o que é importante nós pontuarmos sempre na elaboração de uma matriz de risco. A segurança jurídica, a atração de investimentos, porque como eu consigo alocar os riscos, eu consigo colocar para quem for fazer os investimentos a obtenção de financiamento para a execução desses projetos. A matriz garante que o contrato permaneça com equilíbrio econômico e financeiro e também uma melhoria gradual e bem visível com essa prestação. Aqui estão as normas, da onde começou para, no caso do saneamento básico, tratamento, né, para poder serem cumpridas. Em 2024, a ANA teve a norma de referência 5, que ela colocou essas definições, as diretrizes, porém só com a resolução de 178 de 2024, que ela colocou em prática, né, aprovou essa norma. Nosso marco legal é a 14.026 de 2020, que tem a questão, como o Siberiano já falou, né, que a ANA dá essa competência para que a gente faça regulamentações. E também a lei de licitações, que coloca no artigo 6º, inciso 27, que a matriz de risco ela tem que ser constante e presente em todos os contratos e convênios. Como que funciona a matriz de risco? Nós fazemos levantamento dos riscos que podem ocorrer, a gente aloca. Qual é essa alocação? Quem são os responsáveis? Vai ser o concedente, o prestador ou o usuário? Quem é o responsável por cada risco que pode aparecer? E essas formas de tratamento. Então, como que eu vou mitigar esse problema? Como que eu vou tentar resolver ou diminuir, né? Vamos fazer ajustes para que não ocorra ou que melhora a prestação. Aqui é um resumo bem geral da resolução 78, que é o panorama geral, que, como eu falei, foi da norma de referência 5 de 24. Ela tem esse objetivo de alocação objetiva, efetiva e equilibrada dos riscos entre o titular do serviço público, que é os municípios, estados, né, e o prestador em si.
E ela aplica-se tanto para contratos futuros licitados, quanto a contratos existentes não licitados. E aí, no caso, teria que fazer só um aditivo dentro do ciclo tarifário que possa ocorrer, né? O conteúdo da matriz, conforme a norma, deve estar todos os eventos com os seus impactos. Ela tem que ter algumas descrições bem claras e objetivas, por isso nós colocamos em consultas, né? E algumas contribuições foram nos repassadas. Essas alocações do risco também têm que ser bem claramente atribuídas para quem são as responsabilidades, com as faixas, os prazos, se houver previsão legal, alocação, a legislação realmente que está aplicável. No nosso caso, o contrato que nós já temos, né, em vigor. No caso de contratos futuros, então fica mais fácil fazer essa alocação. E os que já existem como o nosso também, nós teríamos que fazer aí um aditivo, depois os advogados me corrijam aí se tiver algo mais a ser feito. E essa alteração também, a matriz de risco, ela é colocada, mas ela podem sofrer alterações, são os feedbacks mesmo que ocorrem ao longo do prazo. Então, a gente coloca-se a matriz de risco hoje, não, precisou de fazer algumas adoções, né, algumas mudanças, então isso também pode ser feito, mas tem que ser feito através do meio legal e jurídico também, né? Vou passar isso aqui para frente, vou colocar só o quadro, porque eu acho que vai facilitar para nós. O que ocorre com Nós tivemos aí um relatório conjunto, né, de todas as agências, com algumas contribuições. Nós recebemos várias contribuições, eu achei muito bom essa participação. Nós discutimos 9, entre elas foram 3 procedentes, 4 foram procedentes parcialmente, 2 não procedentes. E alguns outros apontamentos, contribuições que vieram, por exemplo, da parte da Saneado, ficou do item 32 ao 56 para discussões futuras, porque foram fora do que tinha sido posto pela ANA, a princípio, porque na resolução narrativa da ANA são 31 riscos pontuados, dentre eles, todos esses que foram alocados aqui, e já colocando quem são os responsáveis. Então, esses, como se diz, 22 riscos serão discutidos futuramente, mas os principais que fomos colocados aqui na nossa resolução ficou com riscos governamentais e administrativos, riscos patrimoniais, riscos de demanda, riscos sociais, políticos, jurídicos, riscos econômicos e financeiros, arqueológicos do negócio, risco climático, de responsabilidades por danos ambientais, risco por responsabilidade civil, risco por fato de príncipe ou fato de administração e de força maior. Então, todos esses riscos, conforme foi enviado para vocês em documentos, já foram alocados de quem são as responsabilidades e as formas que podem ocorrer, né? Por exemplo, riscos governamentais pode ter a questão de prazos, atraso na desapropriação, nas servidões. Então, foi colocado bem minuciosamente o que cada item desse risco poderia afetar e quem seriam os responsáveis. E aí a resolução da ANA coloca que é uma norma padronizada para a elaboração de matriz de risco em contratos de água e esgoto, fortalecendo a segurança jurídica e a regulação do setor de saneamento. Alia-se ao marco legal de saneamento e visa ainda garantir que os contratos contêm cenários de risco bem definidos e equilibrados, integrando tanto os novos contratos como os antigos, que ainda não haviam passado por licitação. Como que eu tiro aqui agora? Vou ter que olhar esse. No caso da matriz de risco, ela tem vários pontos a serem realmente vistos. Obrigado, Carla. Só me permita, presidente. Sim. A Carla ela até citou a questão de uma das contribuições da Saneago, porque, a princípio, a gente tinha feito na faixa de, acho que 60 riscos, não me recordo aqui. Mas o da ANA,
eram 31. E a norma, ela é clara no seguinte sentido, que se a gente avançar em outros riscos, lembrando que a norma ela não é exaustiva, tá? Isso carece, na hora de elaboração do contrato, eles podem serem modificados, acrescentados, mas aí tem que ter um estudo de análise de impacto regulatório. Como não foi feita essa análise do impacto regulatório para os novos riscos, a gente poderia ter um problema de judicialização por parte da prestadora. Então, alguns riscos, a prestadora estava sendo beneficiada, mas ela fez essa contribuição e nós acatamos ela. Passo a palavra para você. Mais alguém quer fazer contribuição? A palavra está com os conselheiros. Gabriel, sua vez. Tá mudo, Gabriel. Oi, testando 1, 2. Sim. Agora estão me ouvindo bem? Ok. Assim, o que me chamou a atenção dentro desse risco, acho interessante a gente ter uma matriz de risco, mas assim, observe lá, principalmente o risco arqueológico, o climático e o de responsabilidade por danos ambientais, que é o 16, o 22 e o 23. A gente colocou a responsabilidade para o titular. Imaginemos o seguinte, quando a gente for fazer a concessão e a empresa que pegou a concessão e ela vai ampliar, porque ela tem um contrato que ela precisa universalizar a água e esgotamento sanitário, eu não posso colocar a responsabilidade do poder público, neste caso, o titular, de falar o seguinte, olha, eu vou construir uma elevatória aqui, mas quando eu fui construir a elevatória, eu descobri que tem um sítio arqueológico, e isso é de responsabilidade do poder público. Isso é surreal. No processo de licenciamento ambiental, né, a gente tem o estudo, né, de impacto ambiental, que justamente vai responder se existe viabilidade econômica, social e ambiental para eu instalar esse empreendimento. Eu não posso pegar essa responsabilidade. Da mesma forma, o risco climático. Goiânia vai ter um problema de escassez hídrica. Aí aqui a gente reduz a questão de escassez hídrica, a necessidade de publicação do decreto, fazer a redução do uso. Mas ficou muito aberto esse risco climático, né? Como que a gente vai implementar isso? Ou a gente vai atrelar só a determinação do Estado publicar que a gente está no estágio de emergência, atenção, e reduzir as outorgas em 50%. E o pior, o risco do passivos ambientais. Se o empreendimento pegou, vai lá e construir, descobriu que tem um passivo ambiental, eu estou colocando a responsabilidade minha do titular. Aí ficou bom demais. Que negócio é esse? Eu acho que a gente tem que compreender do que a gente está ponderando aqui, porque a empresa, na hora que a empresa concessora fala o seguinte, não, eu não vou poder expandir agora a minha adutora, a minha interceptora, porque eu achei um sítio arqueológico. Ora, primeiro você vai fazer uma análise ambiental para verificar a sua interceptora pode passar aqui, porque assim a gente está correndo um risco muito grande. As empresas concessoras, ela vai pegar o caminho mais fácil para ela, sem levar em consideração as questões ambientais, sem levar em consideração as questões arqueológicas. E aí eu trago na matriz de risco essa responsabilidade para o poder público, o titular, que no caso somos nós. Não, me chama muita atenção isso. Você entende que é compartilhado, Gabriel? É lógico que é compartilhado. Eu acho que a gente pode, em algum momento, falar o seguinte, olha, eu ia passar a interceptora, fiz os estudos ambientais, descobri que tinha um sítio arqueológico, eu posso dar uma justificativa de aditivar. Agora, de aditivar, dar um prazo maior. Agora, colocar isso como responsabilidade, aí fica muito fácil, né? Eu vou falar assim, não, eu não fiz a expansão do Linhão agora porque eu achei um sítio arqueológico. Aí eu tenho um passivo ambiental que pode acontecer. Eu estou com um passivo ambiental por contaminação de posto de combustível. Estou passando a adutora. Não, eu não vou passar aqui até o município promover a descontaminação daquela área. Porque o que está escrito aqui de responsabilidade por passivos ambientais é essa. Ah, não foi previsto no contrato do edital. O poder público vai conseguir mensurar todos os impactos ambientais no seu edital? Tenho para mim que não. Então, acho temerário, acho que a gente, nesse ponto aqui, ó, no 16, no 22 e no 23, pelo que observei, ou é um ou outro, né? Não tem como colocar os dois responsáveis. Acho que a gente precisa refletir melhor sobre isso, porque da forma que a gente está colocando,
isso vai ser bastante utilizado pela empresa concessora quando ela não conseguir atingir as metas, que ela vai falar o seguinte, principalmente o 22 e 23, dos riscos ambientais e do passivo ambiental. Acho temerário da forma que ficou, colocando o poder público, nesse caso o titular, só como responsável por solucionar isso. Como que a gente vai solucionar? Entende a minha preocupação? Acho que a gente precisa ter uma maturidade maior de discussão sobre isso, porque da forma que ficou, o município vai ser só tudo que é ruim ficou de responsabilidade nossa. Então, qual que é a benesse, então, de ter uma empresa concessora e não criar, então, uma municipalização e fazer uma empresa do município para que possa fazer a concessão de água e esgotamento, entende? Então, acho que a gente tem que se debruçar mais sobre isso, porque achei bem temerário esses 3 pontos. Bom, nós temos essa norma e ela tem uma necessidade de publicação por conta das questões que eles falam de financiamento, e parece-me que a ANA está bem rígida nesse sentido, Gabriel. É uma decisão do Conselho de modificar aqui, como você pode, a gente precisaria era de uma justificativa em ata para eu apresentar às outras agências. Entendeu, Gabriel? Por exemplo, Gabriel é um especialista no assunto. Ficaria esse texto mais compartilhado? Por exemplo, a justificativa para nós, sabe, para que eu apresente isso. Pode construir uma justificativa. Acho que eu, na parte técnica, vocês na parte jurídica, acho que a gente pode construir uma justificativa. Eu não vejo problema sobre isso. Eu vejo problema é o seguinte, eu fico pensando assim, o prefeito hoje, o Sandro, pegar isso aqui e ver que concessão e tudo, ele qualquer passivo que tenha, fica responsável titular, o prefeito. Entendi. O poder titular, entende? Eu só estou falando, Gabriel, porque, se for possível, né, e eu estou falando porque amanhã as outras agências vão passar isso, de manhã. E aí, se você pudesse, a gente poderia decidir aqui, uma decisão do Conselho, lógico, fazer o compartilhado. Mas aí que houvesse uma justificativa até o final do dia para eu poder passar para eles. Mas, de minha parte, eu vou tentar construir 3 justificativas aqui bem... E aí o Conselho decide, né, se vai compartilhar ou não também, né? Acho que eu peço até a ajuda de vocês e da parte jurídica. Acho que eu estou vendo aqui, tem o Sindiclei, tem a Geórgia também, a Biano, que pode ajudar nessa construção, da gente fazer uma justificativa desses 3 pontos, sabe, presidente? Acho bastante temerário a gente, dentro da matriz de risco, colocar esses 3 pontos que são os pontos que mais vão acontecer, sabe? Uhum. Eu concordo. Se a Biana quiser opinar, quem tem esse entendimento, né, mais claro sobre esse assunto, né, também fica à vontade, né, presidente? A palavra está com os outros conselheiros que queiram emitir parecer. Severiano, então a sua sugestão seria que nós fizéssemos de que forma a partir de agora? Bom, eu entendo que a norma, ela precisa ser votada. O Magalhães está querendo falar. Francisco, a palavra é sua. Não, só está primeiro aí pela observação muito pertinente do Gabriel. Eu concordo com o Gabriel, eu acho que a gente tem que fazer um negócio bem estruturado para não ter problema, né? Isso. Exatamente. Pertinentíssima a observação do Gabriel. E agora a gente compartilhar aí, né, em várias mãos aí, que a gente puder fazer, para que a gente possa apresentar isso aí, né, pela urgência que o caso requer. Então, pessoal, penso assim, houve uma decisão do Conselho de, pelo que eu entendi, conforme o Gabriel apresentou, né, de que esses riscos, o 16, o 22 e o 23, não fique só o titular, que seja compartilhado, certo? Aí, fica, então, um dos conselheiros
responsável por apresentar uma justificação para nós, para que isso conste em ata, eu penso, para que a gente, então, com essa ata, a gente remeta às outras agências, né? Tem 2 pessoas que levantou a mão, o Francisco, primeiramente, e a Biana. Não, eu estou na reunião também aqui, mas eu concordo, Gabriel, vamos fazer a justificativa, então, nós olhar isso aí Gabriel, se precisar de minha ajuda, eu estou à disposição. Na verdade, assim, já que a gente vai fazer, vai se debruçar aí com a equipe, aí não necessariamente, aí vai se olhar nas justificativas se em casos, a gente pode abrir a possibilidade, se em casos compartilhados ou casos que não é compartilhado. A gente também não deixar vinculado também o compartilhamento, se a gente, a nossa justificativa apontar para essa solução também. Biana. Olá, bom dia, vocês me ouvem? Sim? Na verdade, eu queria esclarecer uma dúvida aqui sobre o fluxo da matéria a ser votada, né? Se por um acaso os conselheiros não aprovarem esse segundo ponto de pauta, e for pedido vistas, né? Poderia ser reapresentado daqui 24 horas. Então, eu queria saber se contemplaria. Aí, queria saber do Severiano. Biana, eu penso que sim. Agora, eu acho que não sei, o Gabriel ali, se outros conselheiros têm alguma outra dúvida, parece que não, poderia aprovar com ressalva. Aprovar com ressalva, né? E essa ressalva constar em ata e a justificativa dos conselheiros, entendeu? Entendi. Era essa a minha dúvida. Eu acho o melhor caminho também, é o que eu já tinha sugerido. Aprova com ressalva, a gente remete às outras agências ainda hoje para que eles decidam. Tá, beleza. Era isso que eu queria saber. Mais alguém quer fazer algum comentário? Presidente, eu já quero até antecipar que esse pensamento racional de aprovar com ressalva é fundamental. Já quero manifestar meu apoiamento a essa tese, viu? Obrigado, Anselmo. Vereador Anselmo. Pois não? Só queria fazer um esclarecimento, até para elucidar, até no raciocínio dos conselheiros, eles analisaram o seguinte: a matéria de risco, trazendo para o direito civil, entende-se como se fosse um risco contratual. No caso apontado em item 16, 22, 23, pensem como se fosse o vício repetitório, o vício oculto que existe em alguma mercadoria que você realiza a compra. Se você compra uma geladeira nova, está sendo usada, e futuramente você identifica um risco, um defeito que existe nela, esse risco é suportado porque te vendeu essa geladeira. Do mesmo modo, vocês têm que entender a matriz de risco. Você apresentou um produto para a Saneago, no caso, no qual visivelmente não existia nenhum problema. No caso do item 16, descoberta fortuita de elementos de interesse arqueológico. Ela está realizando uma adutora. E no meio do caminho dela foi encontrado um sítio arqueológico que vai prejudicar a realização do tal obra. Esse vício não pode ser compartilhado com a concessionária, visto ser um fato superveniente. Então, nesse ponto, o município não que tenha que arcar com o prejuízo da Saneago, mas fornecer algum sistema de remanejamento dessa estrutura. Então, é nesse ponto que eu falo para os conselheiros analisarem esse ponto. Não pensar em indenização ou custo, mas sim no risco contratual, de fato, inexistente à época. Obrigado pela orientação, Robson. É um bom esclarecimento, viu, Robson? Obrigado. Eu entendi perfeitamente. Muito obrigado. Mais algum comentário? Não, eu só, assim, eu entendo a justificativa do colega aí da AR, né, dentro do contexto civil, do dano, mas aqui me parece o seguinte, né,
eu fiz a concessão, vou fazer o mesmo exercício do pensamento que você fez. Eu tenho o bem, né? Eu tenho 1,5 milhão de habitantes, e eu quero contratar uma empresa para fazer a gestão da água e do esgoto, ok? Eu abro o mercado. Alguém tem interesse? Quem tem interesse pode me procurar, ok? E aí o que acontece é o seguinte, o que está lá no meu contrato até 2028, até 2032? Universalizar água e esgoto. A empresa que vai ganhar a concessão, ela muito provavelmente ela fez um plano de negócio. E dentro do plano de negócio, ela colocou quantas adutoras, quantas interceptoras, quantas elevatórias, quantas estações de tratamento ela vai fazer. E ela mapeou a cidade para saber aonde ela vai colocar, porque isso é um fator fundamental, por exemplo, o esgotamento sanitário. A gente sempre tem que colocar no ponto mais baixo da cidade, que é por isso que a ET está construída naquele ponto, depois a gente pode até descer sobre isso. Ok? Bom, dito isso, a empresa que vai fazer, ela ganhou a concessão, todas as obras dela é passivo de licenciamento ambiental, todas. Todas. E aí o que acontece é o seguinte, da forma que está aqui, eu entendo a sua reflexão, da forma que está aqui, quando a Saneag, neste caso, a empresa concessora, for abrir um processo de licenciamento e identificar que naquele trecho que ela escolheu para ampliar a sua rede, ela tem um sítio arqueológico, ela vai chegar para o município e falar o seguinte, olha, eu não posso cumprir esse prazo aqui, porque tem um sítio arqueológico, que a lei vai determinar ela dar a volta. A lei fala, obriga ela a fazer isso. Hoje ela não faz isso. E aí eu estou jogando a responsabilidade para o município. E aí eu que vou arcar. Como que eu vou arcar? Não está escrito aqui. Então, eu acho que esse é o grande risco. E sobre os passivos ambientais, isso é regra do mercado. Todo empreendimento, quando ele compra, quando ele adquire, ele assume o ônus e o bônus. Se aquele empreendimento que ele comprou, ele tem alguma contaminação, ele vai ser o responsável civil, administrativo e legal, e criminal dele. Ele assumiu o risco. Então, a empresa concessora, neste caso, que quando ela pegou a concessão pelos 30 anos, e ela determinou que ali é um ponto onde ela vai construir uma adutora, uma interceptora, uma rede de abastecimento. E ela, quando ela comprou aquela área, ou aquele terreno, comprou a área, não, desculpa, quando ela for construir ali, e ela identificou um passivo ambiental, a responsabilidade não é nossa. Não deve ser, ou na pior das hipóteses, deve ser compartilhada. Eu estou jogando a responsabilidade tudo para dentro do município. E aí? Então, beleza. Não vou construir aqui, eu quero fazer uma elevatória. Ali, ele é o ponto melhor, mas tem um passivo ambiental. Quem vai arcar com a remediação daquela área? Entende? Acho que a gente tem que fazer uma reflexão. Eu vou fazer eu não tenho problema aprovar com ressalvas, mas eu acho bastante, esses 3 pontos, mas eu acho bastante, assim, necessário que todos façam uma reflexão sobre o que realmente essa matriz de risco está decidindo, né? Porque a responsabilidade vai ficar sempre para o poder público. E depois a gente não adianta reclamar, porque quando a gente publicar ela e fazer a relação, o poder público sempre vai ter que arcar. E a justificativa do mercado está pronta. Não consegui expandir porque tive problemas arqueológicos. Sim. Não consegui expandir porque tive um passivo ambiental. Então, que fique registrado sobre isso. Eu queria falar também o seguinte, essa matriz de risco, a pessoa quando vai pegar uma PPP, a responsabilidade toda dele, é da empresa que está pegando a PPP. Então, ela tem que fornecer o que a gente quer. Alguma mudança que a gente determinar, por alguma mudança de zoneamento no municipal, tudo bem. Mas a matriz de risco já sabe onde vai passar tudo. A gente não pode ter esse compartilhamento dessa ação deles. Tá? Entendi. Pessoal, só mais uma coisa, eu preciso só, mais um tempo de vocês, é coisa rápida. Eu pedi para o Eduardo. O Eduardo, ele é diretor na Agência de Regulação do Estado. Porque todo o trabalho é conjunto e tem a questão da uniformidade regulatória, então a gente tem que tentar alinhar ao máximo, né? E eu sei que vocês, o Gabriel já explicou, já 2 vezes ou mais, né, Gabriel? Mas agora eu queria, porque, Eduardo, houve questionamentos aqui em relação à matriz de risco, na parte da matriz, no item 16, que é o risco arqueológico, 22, risco climático, e 23, responsabilidade por danos ambientais. Então, os conselheiros têm avaliado isso aqui, estão avaliando agora, né?
e tem questionado a questão da responsabilidade só para o titular. Então, o Robson, fazendo um resumo, tá? O Robson explicou que era uma questão de um risco, era como um contrato que você fez, mas aquilo ali não estava mensurado. Ao longo do contrato, verificou, então, uma responsabilidade do titular. Mas o Gabriel tem, e outros conselheiros também, justificado, né, pela experiência e expertise, a questão de ser compartilhado nesses dois pontos. Eu sei que eu te chamei, Eduardo, para a reunião assim meio a queima-roupa, mas é algo que, se você quiser contribuir também nessas duas partes, fica a critério, ou, de qualquer maneira, aqui estão pendendo para a aprovação com ressalva sobre esses 3 pontos, pelo que eu entendi, né? Presidente. Bom dia a todos. Em relação a esses riscos, sim, todo contrato, quando você tem um risco que ele não é previsível, o contrato, seria um caso fortuito, força maior, como é o caso, por exemplo, de esse impacto em metais, esses 2 primeiros principalmente, então é um risco que o contrato não prevê. Então, sim, todo risco que o contrato não prevê, acaba que o poder público titular, que é o contratante, que assume. Então, isso é normal em outros contratos, rodovia, contrato até de energia elétrica também, é normal esse tipo de risco. Então, tudo aquilo que você não tem como atribuir uma responsabilidade ao prestador de serviço, é o poder público que assume. Então, isso é normal de qualquer contrato desse tipo, entendeu? Quando você tem um risco em que você consegue mensurar uma possibilidade do prestador assumir isso, aí você coloca compartilhado, ou se é totalmente a responsabilidade dele, coloca totalmente. Lembrando que qualquer risco desse atribuído ao prestador de serviço, que não é originalmente a ele, se for colocado uma matriz de risco, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse contrato vai ficar mais oneroso. A tarifa vai ter que computar essa preparação que ele vai ter por risco, entendeu? Então, sim. E esse risco, quando ele nesse sentido, ele acaba que acontece dessa forma. De qualquer forma, você vai ter 2 situações. Essa resolução ela vai valer para a microrregião centro, tá? Porque é o que é pelo convênio nosso, vai ser região centro, AGR e AR. Então, você vai, assim, esse texto já está sendo aprovado possivelmente com essa mesma composição na microrregião oeste de forma diferente. A gente vai deixar de ter uma certa uniformidade de regulação também. E tem esse risco, você até mesmo quando você traz esse risco para o prestador de serviço em parte, até mesmo a PPP de resíduos sólidos ela pode ser mais complexa. Então, sim, a gente tem que ter cuidado de atribuir risco ao prestador quando não é do prestador originalmente, porque você vai estar impactando em qualquer modelagem, no custo tarifário, entendeu? Então, assim, quando não é claramente do prestador de serviço, ou, em certo ponto, compartilhado com ele, que esses casos aí são casos que encargos com o caso por turfas maior, a atribuição geralmente, nos contratos em geral, é para o prestador de serviço. É o titular de serviço, na verdade. Obrigado, Eduardo. Gabriel, você quer... Não, eu acho o seguinte, o Eduardo está aí. Bom, Eduardo, joia. Eu lembro dele lá da RG lá. Eu penso que a gente está no momento de querer melhorar as situações, melhorar as coisas. E eu acho que essa questão das micro-regiões, ela tem as suas benesses, tem os seus problemas, mas acho que essa questão da gente trabalhar a uniformidade. Como é que eu vou trabalhar a região norte com a mesma uniformidade com a região sul, sudeste ou centro? Eu acho que isso não me incomoda muito. E eu acho que na pior das hipóteses, esses 3 itens precisam ser compartilhados. Né? Precisam ser compartilhados porque, independentemente, a gente está justificando aqui que se colocar isso na concessão, vai onerar o valor da tarifa. Beleza, o valor da tarifa é importante, mas a gente está trabalhando aqui o novo marco de saneamento com prazo para que a gente possa universalizar a água e o esgotamento sanitário. A gente tentou um monte de coisa nos últimos 30, 40 anos. E o que a gente não conseguiu? Universalizar a água e esgoto. O novo marco de saneamento deu esse prazo e exige que a gente faça isso.
Então, assim, o que eu não quero, ou pelo menos eu não gostaria, é que esses 3 pontos aqui fossem utilizados como artifício para eu postergar, porque eu jogo na responsabilidade do poder municipal. O que ele vai fazer numa área que tem passivo ambiental? Ele vai promover a descontaminação? Não vai. Que realidade é essa que a gente está discutindo? Então, assim, eu só não quero que isso vire uma como é que chama? Uma brecha para justificativa legal. Porque entende, eu entendo a questão do advogado e da R falando, mas eu sou o concessor, eu sou o engenheiro da empresa. Eu fui lá, qualquer problema que eu tiver, eu vou jogar nesses 3 itens. E eu vou fazer isso tranquilamente, seja na questão de sítios arqueológicos que pode acontecer, porque a gente sabe, né, geralmente as ocupações, historicamente, é um contexto histórico, historicamente ocorreram no fundo de vale. Aonde que eu passo interceptora? O engenheiro está aí, eu estou vendo aqui o meu amigo, eu esqueci agora o GCM, esqueci, meu irmão, como é que está o nome dele? Cid Clay. Cid Clay. Onde você tem as interceptoras? São no fundo de vale. Aonde você tem a maior probabilidade de sítio arqueológico? Nos fundos de vale, gente. Isso você pegar em todas as teses de doutorado que estuda isso. Então, sim, é lógico, é beleza. A gente tem os riscos, né? Tem aquela coisa agora. Eu não gostaria que isso fosse colocado de forma como a gente não conseguisse o objetivo principal, porque o objetivo principal de todos nós aqui é universalizar água e esgoto, dentro do prazo determinado que a gente tem. Entende? Mas fica a ressalva para os membros também aí, e eu, da minha parte, só para encerrar a fala, eu vou fazer uma justificativa agora do que eu der conta na hora do meu horário de almoço, e vou mandar aí para o Clayton, para o Cid Clay, que eu tenho contato pessoal, para a Geórgia, para ela compartilhar com vocês e vocês veem, entendeu? Agora que conste isso em ata, os riscos que isso subliminarmente pode ser apontados numa concessão de 30 anos aí que a gente tem. Obrigado, Gabriel. Mais alguém quer emitir algum parecer, alguma opinião? Olá, boa tarde. Estão me escutando? Sim. Renata, aqui da Diretoria de Fiscalização. Eu só queria compartilhar, na nossa Resolução 001, no seu artigo 198, ela traz como classificação de infração de natureza moderada, sujeita à aplicação de penalidade, as seguintes obrigações: comunicação imediata aos órgãos competentes quando da descoberta de materiais ou objetos estranhos às obras que possam ser de interesse geológico ou arqueológico. Então, né, a gente lendo aí esse artigo da resolução, eu vejo que é uma responsabilidade da Saneago. Então, só para compartilhar aí com os amigos que dentro da resolução tem esse artigo. Obrigado, Renata. Mais alguém quer fazer algum comentário, complementação? Pessoal, então, eu até para tomar a decisão, eu queria o compartilhamento de vocês, qual seria o melhor caminho. Se nós votamos condicionalmente ou não, e se for, qual é o prazo que a gente tem para uma nova votação? Qual é a sugestão que vocês me dão para a gente fazer em conjunto, buscando essa solução? Qual é o prazo que a gente pode ter a mais? Francisco, na verdade, doutor Francisco, a gente tem que comprovar isso até quarta-feira. Tudo bem, então vamos pedir hoje, amanhã licença e todo mundo conversa e resolve. O que você acha, Gabriel? A gente suspende a reunião e amanhã termina, no máximo da tarde termina. Eu acho que a 05, acho que presidente, acho que a gente pode votar. Eu acho que houve uma convergência de pensamento na que a primeira que o Severiano apresentou. Eu acho que a gente pode votar ela. Acho que a gente pode, conforme o regimento lá, num prazo, eu peço até, a gente pode marcar uma amanhã de manhã, né? Pode ser, né? Porque aí o prazo regimental lá é 24 horas, né, Biana?
24 horas, a gente pode amanhã, 10 horas, ter e define, à tarde tabula essas informações, quarta-feira está lá para discussão. Eu acho que... Aí seria interessante, Gabriel, se possível, que ele fosse até terça, porque aí a gente tem o procedimento de colocar isso no site da ANA, que é a primeira vez. Só queria uma questão de ordem, se jogar para terça ou quarta, não deixe de jogar para o período vespertino. Nós temos problema, eu presido geralmente as sessões, aí eu não tenho nem como votar. O Eduardo levantou a mão aí, Eduardo. Obrigado, Anselmo. Eduardo, a palavra está com você. Seguinte, então decidindo se vai votar a terça-feira ou quarta. Se puder, para nós, ser na terça-feira, por quê? Porque eu posso tentar, na nossa reunião de quarta-feira, fazer uma ressalva em relação à decisão, para a gente tentar alinhar a decisão, pelo menos para a micro-região centro, de tal forma que eu tenha um texto que vale para a micro-região centro também global, porque a decisão tem que ser a mesma, a gente não pode ter decisão separada, não pode ter uma decisão diferente na micro-região centro entre o que a GERD publica e que a Republica, que é o que está previsto, né, no convênio que a gente está negociando. E aí eu ficaria uma disposição diferente para as outras duas micro-regiões. Se resolver ser compartilhado, a decisão do colegiado da AE ser compartilhado, esses 3 itens, a gente vai tentar alinhar para ser compartilhado pelo menos na micro-região centro. Aí eu teria uma resolução separada para centro, outras resoluções separadas para outras duas micro-regiões. E aí fica mais tranquilo, evita problemas de alinhamento, de resolução lá no futuro. Obrigado, Eduardo. Severiano, sugestão. Então, eu retorno de novo aí aos conselheiros, se é possível, até amanhã, para a gente passar isso para a GR, a decisão de vocês e a decisão junto à minuta, se é possível, para exatamente, porque é igual o Eduardo falou, eu chamei o Eduardo até pela questão da uniformidade dentro da região centro, né? A gente passar para ele e eles, ao aprovarem lá, fazer uma resolução a mesma, né? Para não ter divergência nesse sentido. Então, nós votaríamos a norma regulamentadora número 3, né? E a outra ficaria para amanhã, às 15h30, pode ser, vereador? Excelente horário, excelente. Tudo bem, Gabriel? Outros conselheiros? Então, vou levar para votação agora a primeira norma que foi discutida, tá? A número 3, 2023, que define metodologia de indenização de investimentos. Todos que estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Se alguém que estiver algo contra, se manifeste. Então, a norma 03, 2023, que define metodologia de indenização por investimentos, está aprovada. E a norma 5, com essas ressalvas que fizemos, será discutida entre as partes e amanhã, às 14h30, iremos à votação. Ok? Será uma reunião rápida, que vamos tentar todas as partes discutirem, né, e chegarem fora dessa nossa reunião em um ponto comum. Então, vai ser uma reunião bem rápida e não vai atrapalhar a vida de ninguém. Tudo certo, pessoal? Tudo certo. Obrigado, então, pela participação de todos. Obrigado. Mais uma vez, foi uma reunião excelente, todo mundo discutindo, participando, buscando novos rumos para a cidade. Obrigado a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, obrigado pela companhia.